Sr. Major-General falava agora nos ataques que a Rússia fez, entretanto, foi esta manhã, terça-feira, na região de Kharkiv. E foi com duas munições destas, com dois engenhos desta natureza, que atacou uma vila, uma aldeia de Kharkiv, bom, e com consequências devastadoras. Quer dizer, temos aqui a lamentar 17 feridos com tudo isto que nós temos mortos, né? à vista, a Rússia já abandonou aquele discurso que os alvos não eram civis, eram exclusivamente militares. Não, ultimamente não temos visto. Não temos ouvido essas declarações. Não temos assistido à utilização desse tipo de justificações. Aqui, neste caso particular, foram alvos civis. Não há qualquer relação destes alvos com a atividade militar ucraniana. E estamos a ver aqui, o parque de viaturas foi atacado e, como eu disse, estas munições, o Banderol, o S-8000, é um híbrido entre um míssil e um drone, mas carrega uma carga explosiva, um míssil de cruzeiro, para ser mais preciso, carrega cargas explosivas superiores àquilo que habitualmente os drones Geran ou Shahed transportam. Por isso é que provoca esta devastação. Isto era uma vila, uma aldeia, uma pequena vila, e de facto houve aqui um grau de destruição considerável, e que até levou o presidente da Ucrânia a dizer que este ataque, em que morreram 10 pessoas e há 17 feridos, neste momento, contabilizados, que vai ter uma resposta certamente. Isto é mais um crime de guerra horrendo, digamos assim. Não há aqui qualquer justificação para atacar uma aldeia pacata, com pessoas pacatas, que não têm nada a ver com a atividade militar. E por causa de tudo isto, destes ataques cada vez mais intensos e que têm como alvo tudo menos alvos civis, alvos militares. Tudo menos alvos militares, são civis, como nós estamos a ver. Por exemplo, na região de Zaporíjia, que medidas de prevenção é que têm estado a ser tomadas, nomeadamente em termos de transportes, aqueles mini-autocarros, para se tentarem proteger ao máximo dos ataques de Moscou? É aquilo que temos visto, parecem quase gaiolas, não é? Estamos a ver aqui. Temos a ver aqui um mini-autocarro, um mini-bus, que está completamente coberto de redes. Isto é feito, é colocado sobre o autocarro. Nós só vemos isto em regiões próximas da linha de contacto, porque este tipo de equipamento, este tipo de proteção, melhor dizendo, não é eficaz contra os Banderol ou contra os drones Geran ou Shahed. É eficaz, sobretudo, contra os drones FPV, First Person View, que são aqueles quadricópteros e hexacópteros que são utilizados na frente de combate e que carregam em mãos mecânicas que são acopladas, por exemplo, granadas de morteiro. Isto é eficaz contra esse tipo de equipamento e que leva pequenas cargas explosivas. Contra engenhos explosivos de maior dimensão que se lançam sobre o objetivo a grande velocidade, este tipo de redes não é eficaz. Mas junto a estas zonas, isto é Zaporíjia. O Oblast de Zaporíjia está, a grande maioria, a maior parte deste Oblast está ocupado pelas forças russas, mas há uma parte, cerca de 30%, que ainda está em mãos ucranianas e está na margem direita do rio Dnipro. E, curiosamente, a capital, que também se chama Zaporíjia, a cidade de Zaporíjia, não está ocupada pelas forças russas, mas está muito próximo da linha de contacto. E é por isso que, para proteger estes meios de transporte, são colocadas estas gaiolas. Mas isto é feito quer pelos ucranianos, quer pelos russos. Portanto, nestas proximidades da linha de contacto. Ainda em relação à Rússia, que tipo de cooperação é que atualmente está a existir entre a Rússia e o Irão? Bom, nós sabemos que eu próprio já tinha aqui comentado essa situação em que havia fortes indícios de que o Irão estava a ser reabastecido em termos militares, com equipamento militar, pela Rússia, pela China e até por outras potências aliadas, designadamente Coreia do Norte. Todos estes países fazem parte daquilo que vem sendo designado por o eixo do mal. E o único local seguro para que todo este movimento, este fluxo logístico de apoio, possa ser efetuado e entre no Irão com uma razoável segurança, é o Mar Cáspio. Portanto, é a fronteira norte do Irão. Portanto, e é isso que está a acontecer. Agora é uma agência de informações norte-americana que o diz,
Há várias agências de informações europeias, inclusivamente o Bundesnachrichtendienst da Alemanha, também já emitiu uma informação desta natureza. Hoje há uma razoável certeza de que os estoques que foram, em parte, devastados desde que a guerra contra o Irão começou a 28 de fevereiro, durante aqueles 2 meses, foram atacados vários objetivos militares, muitos. Mas neste momento aquilo que as agências de informações vêm dizendo é que o Irão neste momento terá estoques muito similares ao que tinha antes da guerra começar, porque é justamente a partir do Cáspio. E o Mar Cáspio, há uma convenção desde 2018 que só os países ribeirinhos do Cáspio é que podem utilizar aquelas águas. É um mar interior, como nós sabemos. E a partir dali, controlado pelos países que têm, digamos, costa para esse mar interior, é que podem efetuar este tipo de movimentos dentro dessas águas. Portanto, o Irão recebe este tipo de apoios com razoável segurança. Houve um incidente aqui há uns tempos em que a Ucrânia atacou um dos navios do Mar Cáspio e que levou o Irão a reagir de forma violentíssima e a prometer que ia atacar a Ucrânia. Felizmente, até à data, ainda não houve nenhum ataque, ainda não houve nenhuma retaliação, digamos assim. Mas isto é algo que agora se confirma e que nós já tínhamos praticamente a certeza que estava a acontecer. Isso faz-nos a ponte para Donald Trump e para uma das mais recentes declarações na sua rede True Social, mais uma vez sobre o Estreito de Hormuz e mais uma vez muito polémica, porque tem a ver com essa intenção de declarar território norte-americano. Isso é que é perentório. É New West Territory, um novo território norte-americano. Nós sabemos que os Estados Unidos têm os 50 estados e têm alguns territórios, como Porto Rico e Guam, por exemplo. E este seria mais um. Mas o que é que Trump quer dizer com isto? O que é que ele controla? Aqui é Omã, aqui temos os Emirados Árabes Unidos, aqui temos o Irão. Para controlar o Estreito de Hormuz teria que ter presença física nas margens que controlam as águas do Estreito. Portanto, Trump não tem essa capacidade. O que é que nos está a entender pode justificar este discurso? Isto é uma narrativa ameaçadora para o Irão. Isto é para dizer ao Irão, ou vêm à mesa das negociações com boas intenções, com a intenção de cederem naquilo que nós pretendamos que o Irão ceda, ou então eu vou tomar medidas no sentido de declarar, de conquistar esta região. Mas por aquilo que nós temos visto desde fevereiro, não é isto que vai fazer o Irão... Não é isso que está a acontecer. De facto, os Estados Unidos têm aqui, na entrada do Golfo da Man, normalmente aqui nesta zona, têm aqui forças de bloqueio. Um dispositivo naval que funciona como tampão. Tudo e qualquer navio que passa para entrar no Golfo Pérsico ou sair é controlado aqui no Golfo do Omã pelos bases de guerra norte-americanos. É um facto. Mas também é um facto que o Irão também tem um conjunto de embarcações rápidas, tem aqui capacidades instaladas na costa sobranceira, na costa norte, adjacente ao Estreito de Hormuz, tem capacidade para interferir com a liberdade de navegação. Portanto, isto que diz o presidente norte-americano não é verdade. É uma narrativa para amedrontar, naturalmente, e para condicionar, melhor dizendo, para condicionar o bom curso das negociações. Mas, Sr. Major-General, pelas declarações também do Presidente do Parlamento iraniano, não foram imediatas. O que diz Galibaf, na sequência disto, é dizer... Quer outra parte, mantém os discursos. O Galibaf ainda vai mais longe, diz... só haverá liberdade de navegação no Estreito de Hormuz quando as sanções forem retiradas, quando o bloqueio for retirado e quando as operações militares terminarem. E quando os fundos soberanos iranianos congelados forem devolvidos ao Irão. O que é que o Galibaf está a dizer? Que o Irão tem soberania sobre o Estreito de Hormuz e levou a parada. O que é que o Irão está a querer como pré-condição para voltar à mesa das negociações? Quer tudo. Quer tudo. E neste momento é mais importante para o Irão o controlo do Estreito de Hormuz do que propriamente a questão nuclear. A questão nuclear neste momento passou a ser secundária, muito embora Trump continue a dizer. O principal objetivo é o Irão nunca se poderá converter numa potência nuclear. Bom, continua a dizer isso.
Mas neste momento, para o Irão, é mais importante o controle do Estreito de Hormuz do que propriamente a questão nuclear. Porque o Irão sabe que, enquanto controlar o Estreito de Hormuz, vai ter aqui uma alavanca enorme, porque está a condicionar a economia mundial. Está, de uma forma indireta, a exercer uma tremenda pressão sobre Washington. É como dizíamos desde o início desta guerra, é a grande arma do Irão. É a grande arma do Irão, e não era uma arma que, eventualmente, o Irão pensaria um dia utilizar, mas nunca tinha utilizado até à data. Portanto, antes de haver esta ofensiva que se iniciou no último dia de fevereiro deste ano, dia 28, havia aqui liberdade de navegação. Não havia qualquer condicionamento à navegação aqui no Estreito de Hormuz. Mais do que nunca todos percebemos o poder desta arma. É o poder desta arma. E o Irão, neste momento, joga com esta arma. A grande alavanca do Irão é exatamente ser capaz de interferir efetivamente, porque consegue interferir efetivamente na liberdade de navegação neste estreito. Há pouco nós falávamos da estratégia de defesa da Rússia. Em termos de estratégia de defesa dos Estados Unidos, que decisão foi, entretanto, tomada relativamente à produção dos mísseis Tomahawk? Bom, essa é outra grande questão. Nós sabemos que são muitas as informações veiculadas pelos órgãos de informação, designadamente norte-americanos, vários jornais, várias revistas, vários think tanks, têm vindo a declarar que parte dos estoques norte-americanos, principalmente em determinado tipo de armas, estariam já num nível de segurança alarmante. E este era um deles. Nós sabemos que, na sequência dos ataques de 28 de fevereiro, os Estados Unidos utilizaram uma quantidade imensa destes mísseis, que são os mísseis Tomahawk. O que nós sabemos, a Casa Branca sempre negou. Houve uma altura que até o presidente norte-americano ficou muito aborrecido com o secretário da Guerra, Pete Hegseth, porque ele terá dito, o presidente norte-americano, que teria sido enganado pelo Pentágono. Bom, Pete Hegseth arranjou logo um bode expiatório, que era o seu número 2, o seu vice. Mas, de qualquer maneira, o conhecimento que temos é que a Marinha encomendou à Raytheon, que é uma das empresas, uma das grandes empresas do complexo militar industrial norte-americano, aliás, está aqui estampado, à Raytheon, um grande estoque deste tipo de mísseis. A Raytheon produzia anualmente 60 mísseis. Neste momento, tem um contrato já assinado com a Marinha norte-americana por 7 anos para produzir no mínimo 1000 mísseis por ano, o que é uma diferença substancial. Ou seja, temos de terminar. Temos de terminar, e os Estados Unidos, depois desta decisão, de facto, a conclusão a que tiremos é que, pelo menos neste tipo de arma e noutras, os níveis de segurança estariam relativamente baixos. Sr. Major-General, voltamos amanhã com mais notícias sobre este nosso mundo e com a análise às principais guerras que dominam a atualidade. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite.